Olá, meu nome é Irene Ian, eu sou professora da Universidade de São Paulo, Departamento de Biologia Celular e Desenvolvimento, e nesse breve vídeo eu vou explicar um pouquinho a estrutura do artigo científico, da publicação científica, e como ela pode ser lida, como que você pode tirar o maior proveito dela para poder acrescentar o seu conhecimento. Então, existem várias razões que levam uma pessoa a ler um artigo científico. Uma delas é a curiosidade, às vezes você recebe, você vê a publicação ou na mídia social ou na biblioteca e o tema lhe desperta interesse, então você vai explorar esse artigo. Outras vezes você tem uma pergunta específica que você gostaria de saber detalhes sobre e você quer mais informação, então você faz uma busca em ferramentas de busca para encontrar artigos científicos que abordem um assunto que lhe interessa. Então, dois instrumentos muito populares hoje em dia é o Google Acadêmico, é chamado scala.google.com.br, e aí, exatamente com o Google, você digita as palavras-chave, você pode escolher que tipo de literatura você quer ver, se quer artigo científico, se quer revisão, e ele vai puxar esses artigos para você poder explorar. E uma outra ferramenta muito utilizada para a área de ciências da saúde e biológicas é o PubMed, que é um repositório público da Agência de Fomento de Pesquisa na área de saúde dos Estados Unidos. Então, lá também tem um repositório que cadastra grande maioria dos artigos publicados na área de saúde biológicas. E aí, como é que é a estrutura do artigo científico? Basicamente, a ideia do artigo científico é que você vai apresentar, o autor apresenta uma ideia, uma interpretação, uma hipótese nova e gostaria de propor isso para a comunidade. Então, a estrutura do artigo científico, ele vai conter todos esses elementos. Às vezes, não necessariamente nessa ordem, mas todos esses elementos, porque eles constituem a base da formulação e apresentação da hipótese, a comprovação ou rejeição da hipótese e a discussão do processo de pensamento científico que está por trás. Então, eu gostaria também de mostrar aqui como detalhe, essa tabela eu tirei desse artigo aqui, chama Estrutura do Artigo Científico, escrito pelo professor Maurício, da Universidade de Brasília, e como todo artigo científico cadastrado na base pública internacional, ele tem um identificador digital de objeto. Então, esse identificador digital, ele é como se fosse o CPF do artigo e seguindo acessando esse DOI, você consegue acessar esse artigo, mas eu também vou deixar aqui o link no YouTube, se vocês quiserem depois verem, é um artigo aberto. Então, o que é a estrutura básica, né? Nós vamos ter sempre a contextualização da hipótese. Então, primeiro, o que estamos tentando ver aqui? Qual é a hipótese, qual é a ideia que está sendo apresentada aqui? Por que é necessário apresentar essa ideia? Por que ela difere do que já se conhece? O que ela contribui? Uma contribuição original, mas por que essa contribuição original é necessária? O que motivou o pesquisador a fazer essa investigação? Então, tudo isso vai ser tratado na introdução. Como que ele fez isso? Existem vários métodos de se investigar um problema e como é que foi o método, né, que foi aplicado aqui. E mais em diante, quais foram os resultados obtidos a partir desses métodos. Nem sempre o método vai estar colocado nessa posição. Às vezes o método fica para o final e a pessoa fala da hipótese, dos resultados obtidos, pode ter sido coleta em campo, pode ser uma análise, uma pesquisa de opinião, pode ser diversas coisas, existem infinitos números, tipos diferentes de resultados. E depois ele vai analisar esses resultados, interpretar os resultados dentro da hipótese que foi apresentada. Esses resultados dele refuta a hipótese, apoia a hipótese, acrescenta novidade, o que isso difere das ideias anteriores, o que contribui de novo para a área. E aí, você pode ficar, puxa vida, né? Uma coisa tão diferente. Na verdade, nem tanto. Se você pensar, nós estamos acostumados a ver isso quase diariamente. Então, aqui é um dos canais, né, de comunicação, de entretenimento mais populares. E aqui nós temos, olha, o título da série, né, o título do evento que você vai assistir. E aqui tem um abstract ou resumo. Então, dizendo o que é sobre esse episódio, os autores ou as pessoas que aparecem, os que vão
contribuir com esse título aqui. E tem palavras-chave. Eu sempre acho interessante que existe uma palavra-chave verdadeira chamada besteirol. E é empolgante. Quer dizer, então, ao mesmo tempo que é besterol é empolgante. Então, olhando aqui, vamos pegar essa publicação. Eu achei essa publicação de interesse geral para todos. A questão que ele aborda é bastante interessante. Então, nós temos esse artigo e vamos comparar. É a mesma coisa. Ele vai ter um título, é seguro. Então, nós vamos ver como que os embriões dessa perereca de olho vermelho usa 2 características das vibrações de chuva para avaliar se é um predador que está se aproximando ou se é um alarme falso. Então, isso é uma outra característica de publicações científicas. A grande maioria delas estão na língua inglesa. Isso sendo porque foi adotado há muito tempo, há um certo tempo atrás, há uns 2 séculos atrás, como uma língua oficial de comunicação internacional. Então, a maioria das publicações vão ser internacionais e vão ser na língua inglesa, independente do país de origem do autor. Então, aqui nós temos autores, as pessoas responsáveis por esse estudo. Vejo aqui tem o DOI, e aqui você tem o resumo, e aqui você tem palavras-chave, e vocês não vão encontrar besteirol e também, infelizmente, também não vou encontrar a palavra empolgante, né? Mas tem outras palavras-chave aqui. Predador, plasticidade, informação, falando sobre o modelo, que é o anfíbio. Então, o abstract, o resumo, assim como no do Naruto, ele vai te dar uma ideia do que contém nesse artigo e se esse artigo atende às suas necessidades. Então, vamos aqui, antes de analisar o abstract desse artigo, vamos ver aqui o resumo do Naruto. Então, guiado pelo espírito demoníaco dentro dele, o órfão Naruto aprende a controlar seus poderes como um ninja nessa série da aventura anime. Lendo isso, você vê se encaixa, né, nas suas necessidades. Se você está afim de ver uma comédia romântica, certamente não vai ser isso que você vai assistir. Mas toda a informação, de uma forma muito breve e resumida, está aqui. Qual o objetivo do Naruto? Controlar seus poderes. Por quê? Bom, porque ele foi guiado pelo espírito demoníaco dentro dele. E como é que ele fez isso? Ele foi aprender com um ninja. Com um ninja a controlar esses poderes. E quem faz isso? Quem é, né, o objeto de estudo aqui é o órfão Naruto. Certo? Então vamos aplicar o mesmo tipo, as mesmas informações, vocês vão ver nesse texto aqui, que não é tão... Eu garanto que a palavra demoníaca não vai estar aqui. E também não vai ser tão o valor de entretenimento um pouquinho mais baixo, mas é bem interessante. Então, o que é esse artigo? Esse artigo, e aqui eu não vou traduzir ele todo, mas se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo para ler com mais calma. Ele vai ter um contexto que seria o equivalente ao capítulos anteriores do Naruto. O que aconteceu para o Naruto ser motivado com o espírito demoníaco dentro dele? Você tem que ter acompanhado o Naruto. Né? O que aconteceu? Ninguém aparece do nada, com alguns episódios sim, mas nesse caso não. Então, o contexto diz, olha, o que acontece é que as presas, né, as presas num ambiente ecológico, presas conseguem distinguir predadores porque predadores estão chegando. É uma das formas de evitar que sejam virem presas, então uma parte do mecanismo de equilíbrio ecológico. Então, a motivação desse estudo é entender, então, a motivação ela pode ser identificada muitas vezes por esses elementos de linguagem de contraste. Então, ele vai explicando todo o contexto, o que se conhece, e aí ele diz, porém, algumas perturbações benignas, como chuva, geram vibrações. Então, que situação nós temos aqui? Nós temos uma perereca que coloca ovos numa folha, na floresta, na árvore, e ela está sujeita a predadores e a chuva. A chuva, quando ela bate na folha, vai causar certas vibrações. O predador, quando se aproxima, e nesse caso o predador dos ovos são répteis, talvez, ou talvez alguns outros pequenos carnívoros, quando eles vão chegando perto da folha, o passo deles, a aproximação deles também causa vibração. Então, o embrião que está dentro do ovo, ele tem uma capacidade de responder à vibração. E eles vão explicando aqui que uma das coisas que essa perereca faz, então aqui o objeto, quem? Aqui não é Naruto, nós estamos falando dessa perereca.
O embrião detecta padrões de vibrações e pode acelerar a eclosão para poder sair da folha e pular para a água e fugir, portanto, pular para a água ou para uma outra folha para fugir do predador. Então, a ideia aqui é que os embriões distinguem perturbações naturais do predador. Distingue? Distingue. Tá bom, mas como que ele distingue, né? Então, a hipótese então aqui nós temos a hipótese, dentro do edital, nossa hipótese é que os predadores detectam vibrações de chuva, então eles sabem, tá chovendo, eu vou desenvolver normal, isso é chuva. E o outro ele diz, não, isso não é chuva não, esse é um passinho diferente, é um predador, desculpa, eu tô picando a mula, vou sair daqui, eu vou eclodir rapidamente, eles podem fazer isso, eles regulam o desenvolvimento para fazer isso, e eclodem e fogem, tá? E aqui eles estão falando, como é que eles fizeram essa análise? Então, nós usamos esse método, uma das coisas que fizeram foram playback de vibrações, analisaram as vibrações nas folhas e correlacionaram isso com o comportamento de eclosão. Então, vocês vão ver daqui a pouco o resultado. Mas tudo isso está aqui no resumo. Então, se você gostaria de saber como presas fogem de predadores, você estava pensando em presas adultas, né, de como é que a gazela foge do felino da savana, você vai ler esse resumo, porque ele provavelmente vai ser puxado, quando você está falando relação presa-predador, ele vai ser puxado pela ferramenta de busca, mas não é exatamente o que você quer, porque está falando de um embrião e sua eclosão. Por outro lado, se é uma pessoa que está tentando ver a relação entre ecologia e desenvolvimento embrionário, isso aí talvez seja então você vai julgar por isso, se isso vale a pena você investir seu tempo para ler. Então, não se sinta mal de ler um app, e não era exatamente isso que eu quero, passa para o próximo. É assim que a gente faz. Exatamente como no Netflix, a gente vai passando pelos resumos que não nos convém. E uma coisa diferente do episódio do resumo do Naruto, o app geralmente vai conter o spoiler. Ele vai te dizer o que ele descobriu e vai fazer um pouquinho de especulação. Lá no Naruto, não. Ele só vai dizer, olha, o episódio vai ser sobre isso. Acabou. Não te dá o spoiler. Aqui te dá o spoiler exatamente porque ele resume todo o artigo. Então, ele tem, nesse pequeno parágrafo, todos os componentes. Muito bem? Então, vamos voltar à estrutura do artigo científico. Você achou, não, vale a pena, vou ler o artigo. Então, ele vai ter um momento de introdução onde ele expande sobre a informação que é compartilhada, que já é conhecida, qual é o background, qual é o conhecimento acumulado sobre esse assunto até o momento, e por que eu estou levantando essa hipótese, por que essa lacuna de conhecimento é importante, por que foi gerada essa lacuna de conhecimento e qual é a minha proposta para preencher essa lacuna. Então, tudo isso vai estar na introdução. No método, como o estudo foi realizado, eu já disse, né, eles fizeram playback de gravações de vibração e os resultados. Então, os resultados são coração de um artigo científico original. Então, o que vão fazer? Vão coletar informações novas que devem contribuir com o conhecimento do assunto até o momento. Então, um dos resultados aqui seria, eles fizeram, então, na legenda, aqui na figura, na legenda, você tem a figura e você tem a legenda descrevendo sobre o que é a figura. Então, nós temos aqui, diz, olha, então aqui é a distribuição média da energia nas frequências de vibrações dos ovos. Então, isso é o que é a característica do que eles veem nas vibrações quando eles mediram. Então, eles viram que quando tem uma chuva, você tem vibrações e energia desse tipo, com tantos hertz, e qual é a energia acumulada. E aqui nós temos ataque de predador, como diz o predador, quando anda sobre a folha, ele faz vibração, e ele também gera uma certa frequência de vibração. Então, nós temos aqui 100 Hz, tem essa característica, o predador ele tem uma vibração que vai com um ciclo, com uma frequência mais alta, uma frequência mais baixa, com menos Hz, e aqui a chuva ela tem uma distribuição de Hz mais ampla. Aí o próximo resultado que eles mostram, um dos outros resultados que eles mostram na figura e na legenda, é o que acontece, a correlação entre eclosão, então quantos desses ovos vão eclodir em cada uma dessas frequências. Então, frequência de 0 a 100 Hz, você tem uma eclosão, um índice mais alto de eclosão, e frequência de 0 a 500 Hz, que equivale a toda a faixa da chuva, você tem uma eclosão, um índice de eclosão mais baixo.
Então, o artigo vai relatando cada uma das pistas, não deixa de ser como um episódio de CSI que vai dando cada uma das pistas, Você, como leitor, deveria verificar se as pistas que estão sendo apresentadas, os experimentos, os dados apresentados, condizem ou não com a hipótese que foi apresentada, que foi proposta, né, pelos autores. E aí, além disso, também tem um texto escrito que vai sumarizar ou descrever o que foi encontrado. Então, eles olham todos os 3 experimentos, eles viram o estímulo vibracional e a resposta de eclosão. Então, uma proporção maior de embriões eclodiu em resposta a 0 a 100 em relação a 0 a 500. Então, basicamente, ele está descrevendo. Se você um bom resultado, se não tiver figura, você consegue entender pela descrição escrita, né? E aí, no final, vai juntar tudo isso para discutir. Então, juntando isso, o que você acha? Fala, olha, o que acontece é que realmente durante o período de chuva, que tem de 0 a 500, o embrião consegue interpretar aquelas vibrações e dizer, olha, isso aqui é só chuva. Vamos muita calma, gente. Vamos embora, vamos continuar normal no calendário, não tem que acelerar nada. Ao passo que com essa vibração pode até ser uma chuva que tenha essa frequência aqui, mas ele vai interpretar, está vindo o predador, então vamos acelerar o nosso cronograma, vamos antecipar o prazo e cair fora daqui o quão rápido puder. Então, desse jeito, você vê que a trajetória, a hipótese foi uma, eles verificaram com uma metodologia, a metodologia tem que ser muito bem calcada na hipótese, o que quer ser visto, são apresentados os resultados e aí depois são discutidos. Então, eu espero que com isso vocês tenham instrumento suficiente para poder explorar os artigos científicos e conseguir expandir a sua revelia, as suas necessidades de conhecimento.